Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor: e ocorreu, que ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para o outro povoado. Muito bem, querido. Eu quero nessa noite falar contigo a respeito de algumas coisas. Tema da nossa mensagem, pode colocar Ingrid. Rostos de leões. E eu quero que você guarde bem isso. Nessa noite você nunca mais vai esquecer essa expressão. Eu acredito, irmãos, que nós estamos num tempo, um tempo precursório. A palavra precurso significa algo que acontece. Precursor ou precurso é algo que acontece ou alguém que realiza alguma coisa, que na verdade está apontando para algo que há de vir. Quando a gente olha em vários segmentos da vida, nós vamos encontrar alguns precursores. E quando a gente olha para a Bíblia é clara em dizer, tanto é que ela vai apontar o precursor, João Batista, aquele que viria para preparar o caminho. Elias. O que fala a respeito? O que é um precursor? É alguém que vive num tempo, fazendo algo, apontando para algo que vai acontecer, e na maioria das vezes, as pessoas não vão entender, não vão compreender, e nem vão aceitar aquilo que a pessoa está fazendo. Na cultura nós tivemos um Da Vinci, que a forma como ele se movia, as pessoas não compreendiam o que aquele homem fazia. Mas eu não quero me deter muito nisso, mas eu quero te dizer que quando Deus está para fazer algo, ou Deus está com o seu relógio divino, com o seu kairos, Ele vai movendo as peças. A palavra do Senhor vai nos dizer, da qual nós acabamos de ler, que Jesus, e é interessante, porque o texto ele é enfático, e ele diz assim: e ocorreu que ao se cumprir os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em Jerusalém. Ei, o texto está dizendo que quando chegou o tempo, ao se cumprir o tempo, porque até então Jesus ele
ele dirigia ou ele se movia com o seu ministério na circunvizinhança, em Cafarnaum, em Galiléia. Ele ia trabalhando nos vizinhos. Mas quando chega o tempo de se cumprir, e o que é que iria se cumprir? Preste atenção, ele vai dizer claramente o tempo em que ele haveria de morrer, de ser entregue às mãos dos fariseus e dos malfeitores, morrer, ressuscitar e ser elevado aos céus. Pastor, mas onde que o senhor viu isso no versículo? Está aqui. E ocorreu que ao se cumprirem os dias, que seria elevado aos céus. Ei, olhe para mim. Jesus então chega, ele é avisado no seu espírito, ele entende, ele compreende, chega o tempo. E o pastor Tiago me ajudou, que essa palavra que diz ao se cumprir aqui, é o tempo pleno, o tempo cheio, é algo que não havia mais nada para se cumprir, é a hora, chegou, é agora. E olha o que ele diz, o tempo que ele haveria de ser elevado aos céus. O que eu acho interessante, é que o texto aponta para aquilo que ia acontecer no final. Mas antes dele ser elevado aos céus, ele ia ter que ser preso, ele ia ter que ser humilhado, ele teria que ser julgado, ele teria que ser martirizado, ele teria que morrer, ele teria que enfrentar as garras da morte, ele teria que descer até o inferno, ele tomaria a chave de Satanás, e depois ao terceiro dia, ele ressuscitaria, ele ficaria 40 dias aparecendo, e depois elevado aos céus. Sabe o que isso me ensina? Que o propósito sempre tem que ter, você tem que estar em vista aquilo que é o fim do propósito. Porque não adiantaria se ele só morresse. E ele morreu. Mas e daí? Não, ele precisava de ressuscitar. E não adiantaria também se ele tivesse morrido e ressuscitado. Ele precisava de ser elevado aos céus. Ei, escute. Todo propósito na minha vida e na tua vida, na vida como igreja, nós precisamos de saber qual que é o fim, qual que é o resultado que realmente Deus quer de nós. Agora, o que eu quero trazer para você, e que você me ajude, é que o texto diz assim: e manifestou em seu semblante. A palavra manifestou vem do original, que se diz e que significa tornar estável. E manifestou no seu semblante. E a palavra manifestou significa tornar estável, ou fazer constante. Sabe o que isso também significa? Significa que quando Jesus, ele entendeu que chegou o tempo, que ele haveria de ir ao céu, ele colocou dentro de si uma decisão firme, ele se colocou estável, ele permaneceu constante. Na realidade, a ideia do texto era: nada tiraria Jesus de foco, nada, nem céu, nem inferno, nem necessidade, nem celebração, nada tiraria Jesus daquilo que ele precisaria de fazer. E isso era tão forte nele, isso era tão poderoso nele, que essa decisão interior se manifesta no seu semblante. Jesus manifestou em seu semblante. Deixa eu te falar algumas coisas que talvez você não saiba. Olha que interessante. Só ouça, por favor. Em Gênesis 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu o semblante. Neemias
Nunca antes eu estivera triste na presença do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ei, o que eu quero lhe dizer? Eu quero te dizer, meu irmão, que esses textos nos ensinam que aquilo que é real dentro de mim, aquilo que se torna firme propósito, aquilo que quando desce para o meu coração, se torna algo tão inabalável, tão profundo, que aquilo que eu carrego, aquilo que eu estou sentindo, seja tão forte, tão poderoso dentro de mim, que ele reflete na minha fisionomia. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu irmão, o nosso coração, e eu não estou falando dessa bomba de mandar sangue para o corpo, o nosso coração é onde mora todas as nossas emoções, os nossos desejos. O nosso coração tem que ser muito guardado, porque dependendo daquilo que você cultiva, ou aquilo que você realmente decide dentro de si, fazer e resolver, isso vai se transformar em algo que vai determinar o seu destino. É interessante que eu já vi pessoas que sem falar nada, elas carregavam na faixa aquilo que estava dentro do coração delas. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que trazem no seu rosto o mal. Eu já tive encontro com pessoas que você olha e você percebe, dona Sandra, essa pessoa é maligna. Ela não precisa de falar nada, ela não precisa de fazer nada, ela carrega dentro no seu semblante. Você olha e diz assim: eita, não vou mexer com essa pessoa não. Alguém já teve essa experiência? Ai, que medo, né, irmãos? Como tem pessoas também que ela não precisa dizer nada. Você olha para ela, parece que a fisionomia, o rosto dela te atrai. Você sabe que ela é bondosa. Você sabe que ela é uma pessoa que você pode se aproximar. Você sabe. Eu estava pensando nesse texto aqui, e eu me lembrei quando eu conheci um jovem que foi passar por um tempo numa fazenda de um amigo meu lá de Divinópolis. O projeto Quero Viver, um projeto igual o nosso projeto aqui, Valente Davi, que cuida de dependente químico. E ele era daqui de Limeira. E ele passou por um período, sabe, pastor Leonardo? Eu acho que ele ficou 7 meses lá, o período era de 1 ano, ele ficou 7 meses, ele ficou bem, ele ficou livre, ele ficou limpo. Eu lembro quando ele participou de uns cultos que nós tivemos lá na igreja Manaim, era uma alegria ver aquele rapaz, feliz, alegre. E de repente quando ele voltou, ele chamou o presidente da obra e falou assim: eu quero falar uma coisa para você, Wilson, eu vou embora daqui, e eu quero dizer para você que eu não quero isso. Eu não vou usar droga, mas eu não quero Deus. Eu não vou parar com a minha vida promíscua, eu não vou. O Wilson mandou ele embora. Passado 2 meses, eu encontrei esse jovem na rua. A fisionomia dele é de alguém que tinha tomado a decisão no seu coração de ficar longe do Senhor. Ninguém precisava de dizer nada, e eu fiquei sabendo depois que eu subi.
Do que, pastor? Da morte dele. Passado alguns meses ele morreu. E eu lembro que eu liguei para o Wilson. Aí o Wilson contou para mim o que tinha acontecido e qual tinha sido a decisão dele. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, meus irmãos, de que se você decidir algo de verdade, de fato, no teu coração, isso daí for forte, for verdadeiro, você vai carregar isso no seu rosto, você vai carregar isso no seu semblante. E a Bíblia diz que Jesus, quando Ele entende isso se tornou tão forte, tanto profundo, que isso se transformou num objetivo que alguém que olhasse para Ele, sabia para onde Ele estava indo. E diante dessa verdade, eu quero mostrar para você algumas coisas. Olha que interessante. A Bíblia também diz a respeito preste atenção, de uma tribo chamada Gade. E eu quero que você vá comigo lá, por favor. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, diz assim: dos gaditas passaram-se a Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lanças, com o rosto como de leões, e ligeiro como as corças sobre os montes. Quando a gente vai para esse texto inteiro, deixa eu ir para lá, só estava com o número aqui. Deixa eu te mostrar algo. Olha aqui. Esses gaditas que tinham rosto como leões, preste atenção. Estes nobres guerreiros, versículo 14, eram todos da tribo de Gade, e chefes de exército. Olha aqui. O menor deles valia por 100 homens, e o maior por 1000 soldados. Preste atenção, versículo 15. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região a leste e ao oeste. Uau! Meu Deus! Ei, do mesmo jeito que diz que quando Jesus ele decidiu ir até Jerusalém com um firme propósito no seu coração de cumprir aquilo que Deus queria para ele, a Bíblia também está falando que tinham homens da tribo de Gade que tinham decidido andar com Davi. E ei, esses homens eles eram tão valorosos, tão poderosos, tão corajosos, que eles carregavam, as pessoas olhavam para ele e eles tinham a impressão que eles eram homens que tinham como se fossem rostos de leões. Eles eram homens tão poderosos na guerra, que um valia por 100, o mais fraco, e o mais forte valia por 1000. Sabe o que significa isso? Que o menorzinho deles, o fraquinho, valia por 100, e os fortes valiam por 1000. Agora,
a Bíblia também diz que esses homens, eles eram hábeis naquilo que eles faziam. E de que teve um tempo em que eles atravessaram o Jordão, na época de enchente. Sabe qual que era essa época? A época em que o irmão desgelava. Então os rios, as águas iam todo para o Jordão, e o Jordão transbordava. E a Bíblia diz que aqueles homens atravessaram o Jordão a nado, e foram até a outra cidade, e eles venceram, e eles tomaram aquela cidade. Ei, olha o que a Bíblia diz. Não só os filhos de Gade, mas olha o que a Bíblia diz a respeito de outros homens que também decidiram servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz que em Isaías 50, versículo 7: porque o Senhor Deus me ajudará, pelo que não me confundi, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Isso daqui é uma palavra profética a respeito do próprio Jesus, que ele diz assim: porque ele me colocou como seixo. Sabe o que é? Como pedra. Olha o que diz a palavra a respeito de Ezequiel, capítulo 3, versículo 8 e 9: eis que te fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra as outras frontes. Como diamante mais forte do que a pederneira, fiz a tua fronte. Não os temas, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus estava falando a respeito de quando ele levantou Jeremias, quando ele levantou Jeremias, Ezequiel. Agora olha o que ele fala a respeito de Jeremias: porque eu te coloquei como muro de bronze. Ei, o que eu quero mostrar para você nessa noite, e o que eu quero que você entenda, preste atenção por favor. Quando a Bíblia diz a respeito de Jesus, ela fala assim: chegando os dias de se cumprirem aquilo que haveria de ser feito. Quando a Bíblia diz que o coração de Neemias se entristeceu, e o seu rosto denunciou o que estava no seu coração, Neemias cumpriu o propósito de ir até Jerusalém, retomar e reconstruir os muros. Quando a Bíblia diz que ia fazer de Jesus, Isaías 57, e o seu rosto será como um seixo, como pedra, ele estava dizendo que ia chegar um dia, que é esse dia que nós lemos em Lucas 9:51, que nada tiraria Jesus do propósito. Quando a Bíblia diz que ele levantou Jeremias como um muro de bronze, e que todos seriam contra ele, mas que ele permaneceria inabalável, nós vamos perceber que todos esses homens, a Bíblia diz então, quando ele levanta os filhos de Gade, que um vale por 100, o mais fraco, e o mais forte vale por 1000, e de que eles atravessaram o Jordão a nado para cumprir o propósito. Sabe que isso me ensina, meu irmão, que tem faltado na igreja, que tem faltado em mim, que tem faltado em você, um sentimento de determinar dentro de nós qual é o verdadeiro propósito, ao ponto de que essa verdade seja algo tão profundo, tão desejado, tão inabalável dentro de mim e de você, que as pessoas, ao olharem para nós, sem dizer uma palavra, elas vão dizer: eu sei que ele é crente, eu sei que ele é de Deus, eu sei que ele tem um propósito, eu sei para onde ele está indo. Aí eu vou te dizer: pastor, mas qual que é o nosso tempo? Qual que é o nosso propósito? Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, e Jesus diz assim: e a hora que chega o tempo do quê?
Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse em Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos 8:31. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para que depois de 3 dias ressuscitasse. João 12, 23 e 24, Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. João 3, 14 e 15, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 12, 27, agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim precisamente com esse propósito para esta hora. Jesus sabia, Ele sabia para o que Ele veio, Ele sabia qual era a vontade do Pai. Jesus, Ele não veio somente para pregar, Ele não veio para curar só, Ele não veio para que colocasse uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Ele não veio com a expectativa equivocada que Israel tinha dele assumir o trono de Davi. Não era desse trono que a promessa falava, era um trono que jamais teria fim, era outro trono. E Jesus, em todo o tempo, Ele foi ensinando, Ele foi dizendo: é para isso que eu vim para morrer e ressuscitar, eu vim para fazer a vontade do Pai, porque se o grão de trigo não morrer, nada mais serve, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Eu vim para entregar a minha vida por amor de muitos, eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado, Ele sabia qual é o propósito. Eu quero te fazer uma pergunta: você sabe qual é o teu propósito, igreja? Você sabe qual é o teu propósito, Sal e Luz? Você sabe por que Jesus te salvou? Você sabe, Ruíta, porque Deus te deu esse dom maravilhoso? Você sabe por que, Murilo? Você sabe por que, pastora Elisa? Você sabe por que, pastor Angelim, Deus te deu isso? Você sabe por que Deus nos deu esse lugar? Você sabe por que Deus me deu esse dom? Você sabe por que tem tantas igrejas abertas? Será que elas sabem por quê? Você sabe para qual que é o propósito, Serafim? Você sabe, pastor Nato? Porque enquanto a gente não souber essa firme decisão de ir até onde precisa de ir, nunca vai acontecer. Hoje nós estamos vendo, e por favor, eu não quero fazer num tom de crítica, mas num tom de denúncia. Hoje nós temos um monte de igrejas se reunindo, e a única coisa é que as pessoas não pensam em almas, eles pensam em frequentador de igrejas. Tanto é que hoje as igrejas, elas querem que as pessoas tenham uma experiência na igreja.
Elas querem que as pessoas se sintam bem. Ei, irmão, igreja não é para você se sentir bem. Igreja é para você morrer. Morrer para a tua vontade. Morrer para o teu desejo. Morrer para tudo aquilo que não é do Senhor. Igreja é o lugar onde a tua ganância morre. Igreja é o lugar onde a tua avareza tem que morrer. Igreja é o lugar onde o teu ego morre. Igreja é o lugar onde homens vivos para si tem que morrer para viver para Deus. Não é lugar de comer pipoca e saber se o pastor vai falar algo que me agrade, porque se ele não falar eu vou embora. Não, tem algo muito errado e eu quero denunciar nessa noite. Preste atenção, você está aqui comigo? Por favor, coloca aí para mim, João capítulo 4. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Você vai aguentar firme aí, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do 31 disse sim. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele disse: tem um alimento que comer, do qual vocês não conheceis. Ei, sabe qual é o problema, irmão? O problema é se Deus tem um alimento, se Deus tem um apetite, do qual a igreja não tem. Jesus denunciou isso, ele falou: vocês não entenderam ainda. Eles estavam falando de alimento material, e Jesus está dizendo: eu tenho um apetite do qual vocês ainda não conhecem. O meu medo é Deus olhar para a igreja e falar: eu tenho um apetite do qual vocês não conhecem. Eu tenho um desejo, eu compartilho de uma fome da qual vocês não compartilham. E sabe qual que é a fome de Jesus, irmão? Sabe qual que é a fome de Jesus? Ele tem fome por almas, Ele tem fome por gente, Ele tem fome por pecadores, porque Ele veio morrer para salvar os pecadores. Então os discípulos disseram: será que alguém trouxe alguma coisa para Ele comer? Explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E aí, meu irmão, ele faz uma das maiores denúncias. Versículo 35, você está aqui comigo, amém? Diz assim: não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu porém vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Jesus está dizendo: a visão de vocês está equivocada. Vocês não estão enxergando. Mas de que colheita que ele estava falando? Do que ele estava falando? Olha o que diz a palavra do Senhor. É muito forte isso daqui. Lá em Mateus capítulo 9, por favor, coloca aí para mim. 9, versículo 36 e 37 e 38. Ao ver o quê? Repete comigo: ao ver o quê? Ao ver o que Jesus estava vendo? Não, tem gente aqui que não chegou ainda. Jesus estava vendo o quê? Jesus sentiu grande compaixão. Sabe o que é compaixão? Amor em ação. Não é dó. Dó, eu olho para aquelas pessoas que estão debaixo da ponte e falo: nossa, que dó, está com frio. Mas vou em casa, tomo uma xícara de leite quente, pego o meu cobertor, deito e dormo e não faço nada. Compaixão é amor em ação. Eu vou lá e resolvo aquilo que tem que ser resolvido. E Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas,
como ovelhas que não têm pastor. 37. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é, mas os trabalhadores são. A colheita é, e os trabalhadores. 38. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. É a minha colheita? É a sua colheita? É a nossa colheita? A colheita de quem? Agora sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que quando você olha para o texto, Jesus estava falando que ele, quando você vai um pouco acima, sabe qual que era a multidão que Jesus estava vendo? Pessoas doentes, desempregados, desesperados, gente devendo, gente sofrendo. E era uma multidão, porque é essa multidão que ia atrás de Jesus. Quando Jesus olha para eles, Ele enche o seu coração e Ele diz assim: que isso? É um monte de gente que está andando como um rebanho sem pastor. Aí Ele olha para aquele povo e diz: ei, a colheita é abundante. Ele olha para aquilo que ninguém vê. Deixa eu te fazer uma pergunta, crente. Será que tem muita gente em Limeira aqui que precisa de Jesus? O que você acha? Será que tem muita gente hoje que está presa nas drogas? Será que tem muita gente que está presa na prostituição? Será que tem muita gente que está presa nos vícios de jogatina? Se isso entrou na igreja, imagina lá fora. Será que tem famílias precisando de resgate? Será que tem pobres necessitados? Será que tem crianças que estão sendo abusadas? Será que em Limeira tem criança que não teve o que comer hoje? Que a mãe e o pai deixou ela sozinho e foi usar droga? Será que tem alguma família hoje que está morrendo de medo da hora do seu pai chegar, do seu filho chegar, drogado, e bater, e ameaçar, e praticar violência? Será que tem alguma adolescente hoje, aqui em Limeira, clamando a Deus agora, pedindo, para que a hora que o pai chegue de madrugada, não entre no seu quarto e a abuse? Eu quero dizer para você que tem, e não é pouco. E Jesus olha para eles e diz: tem uma grande colheita, tem muita gente para buscar, tem muita gente para salvar, tem muita gente para libertar. Mas ele olha aqui no cenáculo, ele dá uma passadinha, e ele vê: deixa eu contar os ceifeiros aqui sentados essa noite. Será que ele vai encontrar você? Não, eu não estou falando de frequentador de igreja, eu estou falando de ceifeiro. Não, você está equivocado. Eu não estou falando de cantor, eu estou falando de ceifeiro. Não, você está enganado. Eu não estou falando de pregador, eu estou falando de ceifeiro. Você está enganado, eu não estou falando de música, eu estou falando de ceifeiro. Não, você está enganado, eu não estou falando de influenciador de mídia, eu estou falando de ceifeiro.
Porque ele fala assim, Jesus fala assim, gente, pede, ora, para que o Deus da seara envie mais trabalhadores. Pastor, e aonde entra aqueles com o rosto de leão? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 e 17. Você lembra desse texto? Da grande comissão? Coloca aí para mim. Não, é para frente. Da grande comissão, é lá no final do 28. Mateus 16, Jimmy? É isso mesmo, volta lá. Eu estou olhando, não estou lendo. 16, por favor. E os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhe havia determinado. 17. Assim que o viram, prostraram-se e adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Vamos lá, 18. Então Jesus, aproximando-se, lhe disse, assegurou: preste atenção, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o propósito de Jesus era morrer na cruz, ressuscitar e ser levado ao céu. O propósito dos gaditas era restaurar a cidade e cuidar de Davi. O propósito de Neemias era restaurar os muros. O propósito de Ezequiel era se voltar contra um povo que não queria nada com Deus e falar contra eles. Jeremias era que se colocar como muro de bronze. Ei, e eu e você? Vou falar para você hoje qual é o nosso propósito. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, por favor. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Ei, preste atenção. Jesus sabia qual era o seu propósito. Os gaditas sabiam qual era o seu propósito. E você sabe qual é o seu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide fazendo discípulos. A palavra ide, meu irmão, esse ide aqui é no verbo gerúndio, indo. No original não é ide, é indo. É indo. Enquanto eu vou para a escola, eu vou cumprindo o propósito de olhar e dizer assim, não, sabe aquela menina, ei adolescente, você está sentado aqui hoje, sabe aquela menina que se corta e você sabe que ela se corta, ela está esperando que você seja a ceifeira, que vai chamar ela e vai falar assim, ei, eu quero falar de Jesus para você, eu quero orar para você, eu quero dizer que Deus pode te transformar, eu quero que você tire essa dor do peito, porque tem um Jesus que te ama. Ei garoto, você que sabe que o teu amigo usa droga, você que sabe que ele leva uma vida promíscua, ei, ele fala com você das coisas erradas, sabe o que você faz? Você ouve e ri. Jesus quer transformar a tua vida, quer te transformar num ceifeiro. Jesus quer te transformar num trabalhador que quando alguém chegar para você e vai falar assim, ei,
quero falar isso, e você sabe que aquilo não agrada a Deus, você precisa dizer: ei, irmão, eu amo você tanto, que eu quero dizer para você que Jesus te ama, e Ele quer transformar a tua vida, e este lugar é um lugar de morte. Sabe qual é o versículo que nós temos que ter tatuado no nosso peito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei! A Bíblia diz que da mesma forma como Jesus um dia se determinou no seu coração ir para Jerusalém, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Paulo, que aconteceu a mesma coisa, meu irmão. Ele estava no fim do seu ministério, e estava chegando o tempo que ele tinha que ir para Roma, e era Roma que ele ia morrer. Então ele pega, junta os seus, vai para uma praia, e diz assim: olha, eu vou. Aí alguém, o profeta vai lá, pega e amarra o cinto, e diz assim: o dono desse cinto vai acontecer com ele, ele vai ser amarrado, vai ser entregue aos soldados. E aí as pessoas começam a chorar, e diz assim para Paulo, o pastor Ezequiel: não vai, Paulo, você vai ser preso. Aí Paulo fala: sabe o que? Ei, eu preciso de ir para lá, Deus disse que eu tenho que ir para Roma, então eu vou para Roma. Homens que têm rosto de leão, meu irmão, eles nunca vão olhar quais as consequências, eles vão olhar para o propósito e falar: eu sei que Deus está comigo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Os gaditas tiveram rosto de leão, Jesus tinha rosto de cruz. Qual é o nosso rosto? Irmão, para que você serve Jesus? A Madá está ali. Dá um tchauzinho, Madá. Eu sei que você morre de vergonha, mas fica de pé, Madá. Vira para a igreja, dá um tchauzinho para a igreja. Dá tchau para ela, gente. Povo sem educação. Senta, Madá. A Madá é uma das que essa igreja, através do pastor Anzolim e da Gi, foi lá, andou mais de 3.000 quilômetros e alcançou a Madá, falou de Jesus para ela. Hoje essa menina, irmão, olha para essa menina Raquite, que a gente dá um pouquinho mais de comida para ela, vê se ela engorda um pouco. Ei, olhe para mim. Sabe quem que vai se tornar líder da base depois desses dias? Sabe quem que vai fazer culto? Você sabe quem que vai cuidar das crianças? Você sabe quem vai falar de Jesus? Você sabe, meu irmão, não é o bispo não, é aquela menina lá, ó. É aquela menina lá, ó. Sabe por quê? Porque não usa Deus, não usa capacitado, Ele usa dispostos. E eu vou te contar uma coisa para não passar vergonha. Sabe quanto que ela ganha por mês? R$500. R$500 você gasta num almoço, numa janta que você vai com sua família. Ela cuida de 20, 25 crianças. Criança em situações que eu não posso falar aqui, porque está na internet. Não, meu irmão. Tão equivocado, Satanás está enganando. Em vez de rosto de leão, a igreja está com rosto de palhaço. Ei!
A nossa fisionomia não está assustando ninguém. Porque o que tem no nosso semblante, sabe o que é? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá que eu quero, me dá que eu quero. Não me desaponte, não me decepcione. Eu tenho um carro de 30, não serve, eu preciso de um carro de 50. Um carro de 50 não serve, eu quero um de 100. O de 100 não serve, eu quero um de 200. O de 200 é pouco, eu quero um de 500. Não, 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 eu quero um top, eu quero um carro de 1 milhão. Porque eu vou glorificar a Deus com o meu carro. Balela! Nós servimos um Deus que disse que as raposas tinham onde repousar, mas o filho do homem não tinha onde colocar a cabeça para dormir. E os crentes ainda brigando para saber se deve dizimar ou não. Ah, irmão, se você é aquele que acha que fica brigando para dizimar, deixa eu te falar uma coisa: fica com o teu dinheiro. Se você acha que é dele, não dizima, meu irmão. Te vira, viva a vida do jeito que você acha. Sabe por quê? Porque se você não quiser, Deus vai levantar, Deus vai fazer. A obra dele, Ele financia. Deixa eu te falar, meu irmão. Esses dias eu estava ouvindo, foi uma das poucas mensagens que eu ouvi a respeito do encontro que o pastor Luiz Emílio teve lá, uma das referências nacionais e internacionais hoje. E todos eles falaram de um sinal dos últimos tempos chamado apostasia. Que nos últimos dias, lembra do texto de Jesus? E nos últimos dias, chegando o tempo, na plenitude dos tempos. Lembra, para ele nascer, começa assim: na plenitude dos tempos. A mesma palavra, pastor de grego, vai lá ver. No tempo determinado, Jesus marcou no seu coração e determinou ir até Jerusalém, porque ele falou: é lá que eu tenho que morrer, então é para lá que eu vou. Ô meu irmão, não é o que vai me custar, é se eu vou obedecer. O problema é que tem um monte de gente medindo o quanto vai custar, o quanto eu vou perder. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que perder por amor de mim ganhará. Agora escute, eu estou terminando. Diz que nos últimos dias, uma das coisas, um dos sinais que se marcam é a apostasia. Paulo em 2 Timóteo vai dizer isso, que nos últimos dias a apostasia era uma marca. Sabe o que também? Os homens seriam amantes de si mesmos. Nunca se viu tanto na humanidade um sentimento de egoísmo e hedonismo tão grande. Filho não respeita pai e mãe de jeito nenhum. Parece que pai e mãe é obrigado a fazer coisa para filho, porque se não fizer o filho fica bravo. Ei filho, se você é um desses que está sentado, cria juízo, seu endemoniado. Pastor, eu não estou. Então prova que você não está e muda de atitude. Os filhos seriam inimigos dos pais, maldizentes. Esse é os sinais dos últimos dias, sinal do caos. E o amor de muitos esfriaria, apostasia. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande colheita de almas. Ei, irmão, está tudo certo. Tem gente apontando que é para a gente ver a volta de Jesus pela apostasia. Eu quero apontar para essa igreja que a volta de Jesus vai se dar, mas vai ser porque nós vamos ter uma grande colheita de almas. Nós vamos ver as pessoas voltando, nós vamos ver as pessoas convertendo, nós vamos ver as famílias voltando, nós vamos ver os filhos de perto e de longe.
Sabe por quê, irmãos? Eu disse isso na live hoje. Nós temos dois tipos de desviados: aqueles que vão embora da casa do pai. Não quero mais, e vai embora. O pródigo que vai embora. Mas a Bíblia também vai relatar que tinha um perdido dentro da casa, que o seu coração não estava com o pai, e ele não tinha ido embora da casa. O coração estava distante. Nós tínhamos dois filhos perdidos, um que foi e o que ficou. E por ironia, o que foi consegue ser resgatado, mas a Bíblia não fala que o que estava em casa conseguiu ser. Sabe o que significa isso? Que de repente você está dentro da casa há muito tempo, mas o teu coração está longe, esfriou. Que você mais não vive por um propósito, que o teu coração não queima mais, e que o teu coração está descompassado com o coração do Pai, porque o coração do Pai está cheio de alegria, cheio de graça, cheio de perdão. Ele continua amando os que estão de longe, Ele continua querendo que aqueles que foram voltem para casa, e você não. Pastor, você tem convicção de que vai vir uma grande colheita? Não tenho dúvida. Eu sei que essa palavra, ela é uma palavra de âmbito nacional. Eu sei que essa palavra é uma palavra de âmbito para a igreja de Jesus ao todo. Mas eu gostaria que nós pegássemos essa palavra no âmbito local. Quando vai acontecer essa grande colheita de almas para a igreja universal, eu não sei. Mas essa grande colheita de almas pode começar para mim e para você como casa hoje. Se nós cremos, se o nosso coração se colocar diante do Senhor e haver convicção suficiente de as pessoas olharem para nós e dizer assim: esse é um rosto de gente que quer alma, esse é um rosto de alguém que quer pessoas para Jesus. Ei, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que é que você quer? Você vai dizer: eu quero a tua alma ganha e salva para Jesus. Eu fiquei muito feliz com o João Pedro. Ele me deu um testemunho bonito esses dias. E ele falou, a gente estava sentado. Ele falou: pai, queria te contar algo. Um amigo do trabalho dele chegou e estava cheio de problemas. E ele estava quase chorando, e o João Pedro percebeu isso. Ele falou assim: ei, faz favor, vamos ali para fora, deixa eu fazer uma coisa com você. O irmão dele tinha sofrido um acidente, ia ter que passar por uma cirurgia, ele estava com o coração aflito. Aí o João Pedro falou: fica, vem aqui. E a hora que ele saiu, o João Pedro falou assim: posso orar por você? E o rapaz ficou sem reação, e ele falou: pode. E o João Pedro orou para que Deus acalmasse o coração dele e cuidasse do seu irmão. Numa outra feita, ele estava esperando, um outro rapaz estava lá precisando de uma resposta, e ele virou para o João: eu estou ansioso, sabe por quê? Porque eu estou esperando uma resposta, e vamos ver o que a sorte pode fazer. O João Pedro falou assim: não espera na sorte não, espera em Deus. Passado alguns dias, o rapaz chegou e falou assim: João, deixa eu falar contigo. O que foi? Rapaz, aquela palavra que você falou para mim, espere em Deus, mexeu comigo, e eu estou esperando em Deus, João Pedro. E aí, irmão, você não precisa de um microfone para pregar, você precisa de um coração que, ao ver que alguém precisa de uma palavra, você está ali para dar. Esse cenáculo vai ser um cenáculo que vai marcar a vida de muita gente. Eu não sei por quais motivos você veio aqui. Não tem problema, o nosso Deus é o Deus que pode cuidar de você na sua necessidade mais íntima aqui nessa noite. Mas Ele quer transformar o teu coração e alinhar o teu coração. Ele quer você com um rosto de leão. Por que leão, pastor? Porque o descendente do leão da tribo de Judá está dentro de mim, está dentro de você. E Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você também pudéssemos estampar dentro de nós o firme propósito de buscar todos aqueles que precisam de Jesus.
Fica de pé, eu quero orar com você.